Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela que diz assim: quando eu vou visitar a minha irmã, o irmão do meu ex, o irmão do seu ex, ou seja, seu ex-cunhado, fica trocando olhares comigo. Acho que ele tem interesse em mim, mas acho que é só sexual. Como saber se é interesse sexual? E se for, como agir? Caramba, olha, hoje eu tô gravando, hoje é dia 23. Hoje é dia 23 de novembro, tá? Então, hoje, quando eu fiz a live, gente, chegou um áudio e era mais ou menos isso. E olha que essa pergunta aqui é de uma live lá de maio. Mas hoje chegou um áudio que falava mais ou menos isso aqui. Impressionante como é similar com o áudio que chegou na live de hoje. Então, olha isso. Ou seja, meu ex-cunhado. Ele, ou seja, é o irmão do meu ex-namorado. Ele fica me olhando. Eu acho que ele tem interesse em mim. Mas eu acho que é um interesse só sexual. E se for, como saber se é só um interesse sexual? Bom, primeiro, minha querida, que só por olhares não tem como a gente saber se é interesse sexual. Só por um olhar. Para a gente saber se tem só um interesse sexual ou não, vai depender das atitudes, vai depender do tipo de coisa que a pessoa me fala, por exemplo. Né? Se eu estou conversando com alguém pela internet, pelo WhatsApp e tal, e a pessoa já me pede um nudes logo de cara e já começa com conversinhas de cunho sexual, é óbvio que a conversa está indo para esse lado e é óbvio que o interesse da pessoa é sexual. Talvez possa até se tornar algo maior depois, mas num primeiro momento a pessoa só está me olhando para me querer levar para a cama. Então não se engane. Agora, numa troca de olhares, não tem como a gente saber se o interesse da pessoa é só um interesse sexual. Aí você diz assim, e se for, como agir? Minha querida, para mim aqui foi o que eu falei, exatamente o que eu falei hoje na live. Para mim aqui, pouco importa se o interesse é sexual, se não é. Para mim aqui, o negócio é o seguinte, escuta, gente, eu vou começar a trocar olhares com meu ex-cunhado, cara. Não vai rolar, gente. Eu acho que tem determinadas situações que a gente não tem que querer fomentar. Sabe? Você já imaginou a cabeça do seu ex quando ficar sabendo que você saiu com o irmão dele? Primeiro que vai lascar a relação entre irmãos, né? Você sabe que vai se lascar. Ai, tô nem aí, André. O problema é o irmão dele que deveria ter respeitado ele. Então, tudo bem. Ué, se você quiser desenvolver esse tipo de raciocínio. Só que eu acho que a gente tem que ter também um pouquinho de responsabilidade emocional. Mesmo depois que a gente termina, a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade emocional e pensar um pouquinho nessas questões. Sabe, puxa vida, eu vou ficar com o com o irmão do meu ex. Cara, a cabeça da pessoa pira. Porque assim, ó, é natural. Se fosse eu no lugar do seu ex, por exemplo, e eu descobrisse, nossa, não acredito, a minha ex ficou com meu irmão. Cara, eu chegaria pro meu irmão, não, sério que você fez isso? Você ficou com ela? Porque na minha cabeça, sabe o que eu pensaria? Eu pensaria que os dois já estavam interessados quando eu namorava com a pessoa. E eu ficaria mal por pensar isso. Agora, aí é que tá. Não, André, mas nunca teve isso na época do namoro. Pois é, meu bem. Mas agora, para você provar
que tomada não é focinho de porco, bem. Aí é que tá. Agora que, né, se lambuzou no negócio aí. Por isso que eu digo, gente, tem tanta pessoa nesse mundo, não é? Por que que a gente vai querer esfregar, sabe, a nossa periquita justo naquela... Foi o exemplo que eu dei hoje na live. Por que que você vai querer esfregar a sua periquita justo naquela rolinha? Sabe? A rolinha que a rolinha que cresceu junto com a outra rolinha naquele ninho. Tem tanta rolinha por aí, bem, para sua periquita paquerar? Preciso daquela. Às vezes a gente tem um... Você sabe, a sociedade é erotizada, né? E se a gente não tomar cuidado, é muito fácil a gente ficar totalmente ligado no sexo, assim, de uma tal maneira que... é uma coisa doida. Então, assim, ó, se a gente não tomar cuidado, a gente fica tão erotizado que quando alguém nos cumprimenta, a gente já olha com um olhar sexual para a pessoa. Só da pessoa ter cumprimentado a gente. Sabe aquela coisa? Você já se imagina transando com a pessoa. Opa! Bem. Então, o mundo está muito erotizado. Então, se a gente não tomar cuidado, gente, a gente olha para outra pessoa, já olha, começa a olhar com desejo, e agora que então terminou, tal, não sei o quê, agora parece que eu quero realizar isso de qualquer forma. Sabe, parece que fica meio uma coisa obsessiva. Tem gente que tem desejo por uma pessoa e parece que enquanto ela não conseguir, ela não sossega. Parece que ela vai morrer se ela não conseguir. Ela faz porque faz, mas ela parece que ela tem necessidade de ter. E aí que tá. Eu tenho essa necessidade de ter alguém sexualmente falando? Eu preciso, porque senão parece que, sabe, olha lá, parece o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Se eu não fizer aqueles rituais, parece que algo muito ruim vai me acontecer. Então, quer dizer, eu fico tão obsessivo que parece que eu quero ter a outra pessoa de qualquer forma. Porque se eu tiver essa pessoa sexualmente, aí sim eu vou estar realizado. Parece que aí alguma coisa aconteceu de muito bom na minha vida. Tem tanta gente, não precisa buscar confusão aí. Não precisa. Para que despertar todo esse conflito? Deixa, você entendeu? Ah, ele tá olhando para mim? Finge que não tá. Gela. Não dá corda para esse tipo de coisa. Não vale a pena, gente. É o tipo de situação que não vale a pena. Eu acho que o dia que a gente conseguir olhar para determinadas situações e perceber, não vale a pena. Nessa hora, a gente vai começar a colocar mais paz de espírito na nossa vida. Quando a gente identifica, não vale a pena. E aí a gente fala mais alto. Por que tem que falar mais alto? Porque os instintos começam a falar, às vezes, muito mais alto. Muito mais alto. Por que vocês acham que, às vezes, a pessoa estraga uma relação muito boa por causa de 2 minutos de prazer? Porque o instinto falou mais alto. E ela sabia que ia dar BO, ela sabia que era encrenca, mas pois ela quis fazer. Pois ela quis. E foi e fez. Depois se lascou. Perdeu uma relação super bacana, perdeu uma relação maravilhosa por causa de 2 minutinhos de prazer que não ia levar nada. E ela sabia que não ia levar nada. Ela sabia que aquilo ali era só sexo pelo sexo. Mas ainda assim fez. Aquilo falou mais alto dentro dela. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a voz da razão, ela fala, mas ela fica uma vozinha fraca frente às vozes fortes dos instintos, desses impulsos, principalmente os sexuais. Eles têm uma relevância, uma força muito grande. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.